Olá, meus irmãos, minhas irmãs, um bom dia. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre presente na tua vida. Hoje, terça-feira, dia 8 de fevereiro. Faço o convite, logo mais 7 horas da manhã, missa no santuário, 7 horas da manhã, e, como todas as terças, 15 horas, 3 horas da tarde, missa em honra ao Divino Pai Eterno. Espero por você em um desses horários, para então rezarmos e elevarmos a Deus o nosso louvor pela Eucaristia, através da Eucaristia do Santo Sacrifício de Cristo. O Evangelho desta terça-feira é de Marcos, capítulo 7, os versículos de 1 a 13. E assim nos diz: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: Honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: O sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os caros irmãos e irmãs, São Marcos escreve principalmente para os cristãos que vêm do paganismo. Portanto, eles não estão habituados com as coisas judaicas, com os preceitos ou com aquilo que o judaísmo cobrava. Então, São Marcos coloca aqui, com um certo pormenor, explica tintim por tintim como que era feito, a exigência que era feito, né? Lavar o copo, tomar banho, isso e aquilo. E o que isso tudo, gente, está lá em Êxodo capítulo 30, o versículo 17 e seguintes. A maneira como purificar. Primeiramente, somente os sacerdotes no culto lavavam as mãos, purificavam as mãos, porque aquilo que eles iam fazer era sagrado. Com o passar do tempo, foram passando esta obrigação também para as pessoas. Só que se perdeu o sentido espiritual e religioso e se tornou uma opressão, como se a graça estivesse no purificar a mão. E não é, aquilo é um gesto para eu lembrar que eu devo estar moralmente bem, eticamente nas minhas ações, eu devo ter atitudes honestas, limpas, sabe? Limpas, diante de Deus e para com as pessoas. Então, o ato de lavar a mão é pedir: Senhor, purifica-me. Purifica-me dos meus erros, lavai-me dos meus pecados. E ao ser lavado, que eu tenha essa atitude aberta, limpa, higienizada,
para com as pessoas. Para com as pessoas. Só que o sentido foi sendo mudado e começou a ser algo não de controle social, mas algo que se tornou pesado para o povo, uma cobrança. Uma cobrança. Aí Jesus vai citar, né, que eles mudam as escrituras conforme a sua vontade, porque na escritura está: honra teu pai e tua mãe, cuide deles. Mas veja só o que eles fizeram. Se eu tenho uma oferta, eu posso levar ao sacerdote e não entregar ao pai e à mãe, diz o evangelho de hoje, né? Porém, se eu tenho, é lícito alguém dizer ao seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim, filho, que sou filho, é sagrado, o Corban, é uma oferta sagrada. Aí ele é dispensado de honrar pai e mãe. Está vendo como deturpam a liturgia, deturpam a escritura? Jesus vem trazer essa pureza espiritual. Jesus vem trazer e dizer: olha, o que é importante é a gente estar limpo nas nossas atitudes, nas nossas ações, do nosso jeito de ser e de viver. Não podemos mudar as escrituras ao nosso bel prazer. Não podemos. Também não podemos ficar usando as escrituras para a gente justificar as coisas. Que daí a gente diz: Deus é misericórdia, e a igreja cobra isso. Deus é gratuidade, e isso e aquilo. Não podemos também. Porque é uma mão de duas vias. Então, seguir a verdade de Jesus. Seguir a verdade de Jesus. Não é? Então, aquilo, e pedir a luz do Espírito Santo. Que sejamos puros diante de Deus. Lavados diante de Deus. Purificados diante do Senhor. Que nesse dia o Espírito Santo nos fortaleça e nos conduza. E nos traga a sua paz e sua luz. Para que possamos viver a verdade do Evangelho. Sem mudança, sem transformar conforme eu quero e os meus desejos, mas que eu viva a verdade. E primeiro, que essa verdade venha agir no meu coração e purificar a minha vida. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.